Olá pessoal, aqui é o professor Rogério Bilibil do canal Professor Bilibil Responde, hoje falando sobre República do Café com Leite. Será que a República do Café com Leite, que a história diz que começou com a proclamação da República e terminou em 1930 com o golpe e a chegada de Getúlio Vargas, será que ela acabou mesmo? Essa indagação me foi feita informalmente num corredor aqui da universidade por um estudante de história, quer dizer, um ex-estudante de história, né? Mas na época, eu digo estudante de história porque foi meu aluno na faculdade de história, encontrei ele agora, né? Já atuando na educação, né? O nome dele é Douglas, e aí ele me perguntou: professor, olhando para tudo isso hoje, o senhor acha que a República do Café com Leite acabou? E isso me fez pensar. E pensando, a gente vai dividir esse pensamento com vocês aqui no canal. Né? Então já mando um grande abraço para o Douglas, né? Que ele visualize aqui depois, né, no nosso canal a ideia que ele lançou, que vai gerar este vídeo. Né? Bom, pessoal, como eu falei anteriormente, né, a República do Café com Leite, né, é assim chamada porque os presidentes brasileiros do também chamado, é o mesmo período, República Velha, né, se chama com esses dois apelidos, vamos dizer assim, os presidentes eles representavam os interesses ou da cafeicultura paulista ou da pecuária mineira. Então, café de Minas, café de São Paulo, leite de Minas, República do Café com Leite. Mas é uma forma de dizer que a oligarquia, né, do que nós hoje chamaríamos de agronegócio, e aí vocês vão começar a entender, é que dominava o cenário político brasileiro. E isso não era diferente do Império. Né? No Império nós tínhamos o Partido Conservador, o Partido Liberal, mas eles eram constituídos basicamente de fazendeiros. Né? A elite econômica do país era esta classe. Né? Então ela sustentou as bases do Império, né? E foi justamente quando ela deixou de dar suporte ao Império que ele ruiu. E aí vem a República, que afinal de contas é um sistema político diferente, com eleições, né? Um período determinado de governo, mas as forças políticas permanecem as mesmas do Império. E assim vai até a crise de 29, né? A crise econômica que derruba a economia brasileira por conta de que os Estados Unidos param de comprar o café brasileiro. Os Estados Unidos era um grande comprador do café brasileiro, né, e reduz essa compra significativamente, e aí começa uma crise econômica, e aí o Brasil acorda que o mundo está para além das fazendas de café, existe um mundo além do cafezal. Né? E aí se considera então o fim da República Velha, pelo menos na historiografia, né? Nas divisões didáticas que se faz da República Brasileira, se diz que em 1930 começa o período varguista, né? A ditadura de Vargas, que vai durar 15 anos, até 1945. Mas aí vem a pergunta então, será que realmente a República do Café com Leite acabou? Né? E a pergunta, por óbvio, ela quer perguntar o seguinte: será que o poder do agronegócio deixou de conduzir os destinos do país? Né? E obviamente que nós estamos entrando aí na terceira década do século XXI, portanto daqui a pouco nós vamos fazer 100 anos do fim da República do Café com Leite e muita coisa se modificou. Né? Mesmo o mundo do pós-Segunda Guerra Mundial já é bem diferente dos anos 30. Então, na verdade, muita coisa se modificou, inclusive o poder político brasileiro. Hoje o Brasil também tem um capital industrial significativo, embora nossa indústria tenha seus problemas, não seja tão competitiva em alguns setores e tudo mais, que caberia uma análise mais profunda, mas existem outras vertentes de poder político, né? Não só ligadas ao agronegócio. Né? Mas, de uma certa forma, o agronegócio ele ainda continua a ser uma importante referência da política brasileira. Ele elege governadores, ele elege senadores, ele elege uma bancada
né, bastante significativa, que pejorativamente se fala, né, a bancada BBB, a bancada do boi, da Bíblia e da bala, né? Eu não gosto muito desses termos, mas só para situar de uma forma assim mais, vamos dizer, popular, mais acessível, né? A bancada do boi seria então essa parte do Congresso que representa os interesses do agronegócio. Ora, por um lado, a gente precisa entender, né? Nenhum setor da economia, nenhum setor da própria política vai deixar de buscar a sua representação, né? E isso é legítimo, né? Por exemplo, os indígenas na eleição de 1986 se organizaram para ter representantes lá quando fosse escrita a nova Constituição do Brasil. Os movimentos sociais da mesma forma. E isso é legítimo. Então eu acho que é legítimo também que os agricultores, que o agronegócio também queira se sentir representado, né, junto às esferas de poder, tanto executivo quanto no legislativo, né? Agora, um país ele existe para além de um determinado setor, né? Nós vimos isso claramente durante o ano de 2022, como naquele período que o dólar esteve bastante alto, ainda está alto, mas já esteve mais alto do que está, como as coisas ficaram muito caras para o consumidor interno, para o consumidor brasileiro, enquanto o agronegócio exportava com o dólar alto, né, faturando aí uma boa grana, né? Então é preciso que a gente busque um certo equilíbrio nessas questões, né? Ou seja, não é porque o agronegócio está indo bem que o Brasil vai bem, necessariamente, né? Isto não é verdadeiro. É lógico que ninguém vai desejar que o agronegócio vá mal, né? Porque é óbvio, nem preciso explicar isso, né? Mas não adianta a gente simplesmente dizer, não, a indústria produziu bastante, isso significa que o brasileiro está comendo melhor? O agronegócio produziu bastante, mas é o agronegócio que nos alimenta? Ou o agronegócio exporta commodities, soja e carne, principalmente, para o mundo todo? Então essa equação é que tem que ser um pouco equilibrada. E talvez daí venha a dúvida, né, se realmente nós estamos num estágio diferente da República do Café com Leite, né? Mas a minha resposta a isto seria sim. Hoje não estamos numa República do Café com Leite, porque existem outras vertentes do poder. Mas o que permanece, e isso que é o importante, o que permanece da República do Café com Leite, né, é que o Brasil ainda não encontrou uma forma de equilibrar riqueza com um equilíbrio do consumo interno. Ou seja, aquela velha frase do Delfim Neto, vamos fazer crescer o bolo para depois dividi-lo, a gente ainda não conseguiu enxergar essa divisão de uma forma mais consolidada, de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais justa. Nós tivemos alguns lampejos, né, durante o nosso período republicano de um ganho de poder aquisitivo, principalmente da classe média e às vezes da classe baixa também. Mas isso nunca foi algo consolidado, isso está muito frágil, isso está muito dependente de quem está no poder. Então, neste sentido, algo da República Velha, algo da República do Café com Leite ainda persiste, que é este desequilíbrio. E eu acredito nisto, sempre seremos um país referência em agronegócio para o mundo, devido ao nosso tamanho e devido ao nosso clima. Nós sempre vamos ter uma possibilidade, entre aspas, uma obrigação de alimentar o mundo. Mas isso não pode ser a fome dos brasileiros. Então eu acho que este ajuste sim é necessário para que daí a gente possa dizer que realmente superamos a República do Café com Leite. Como eu disse, em parte sim, mas ainda falta um caminho que é importante, né, que é essa correção, né, essa justiça social, essa correção da distribuição da riqueza, que daí não é claro, não é só do agro, é também dos outros setores, mas o agro sempre vai representar uma parcela significativa deste raciocínio. É isso aí, grande abraço, deixe as suas sugestões, faça a sua inscrição, deixe o seu link aí e vamos construir um Brasil novo a partir do conhecimento. Grande abraço.